Trabalhe com alguém que acha que estão sempre puxando o tapete dela. Fica olhando o trabalho dos outros o tempo todo, resultado, o que estão fazendo, como estão fazendo. E dá para ver uma insegurança porque essa pessoa precisa o tempo todo se provar, mostrar que está fazendo bem, mesmo quando ninguém perguntou. Olha só, esse é um depoimento que uma pessoa compartilhou comigo lá numa rede vizinha sobre uma situação que ela observa no trabalho, no dia a dia do trabalho dela, e que ela gostaria que eu fizesse um diagnóstico de acordo com o ponto de vista da inteligência emocional. Então, vamos refletir aqui comigo sobre essa situação. Primeiro, tem uma questão ali de puxar o tapete. De que forma que isso pode prejudicar uma equipe no ambiente de trabalho? Quando a pessoa tem essa sensação que alguém quer puxar o tapete dela, muito provavelmente essa pessoa não consegue confiar no outro. E isso prejudica muito uma equipe, porque eu preciso que as pessoas confiem em si, conversem em si e não se fechem e trabalhem de forma individual para que as coisas fluam, para que as coisas sejam produtivas em uma equipe. Então isso é muito ruim e infelizmente é muito comum a gente encontrar essa dinâmica em vários ambientes de trabalho. As pessoas elas têm sim essa falta de confiança e é algo que precisa ser construído ali aos poucos e talvez até ter uma intervenção de líder em alguma situação. A pessoa fica olhando o trabalho dos outros o tempo todo como resultado, o que estão fazendo e o que estão fazendo. Aqui a gente está falando de um mecanismo de defesa que o cérebro dessa pessoa desenvolveu, provavelmente, e mecanismos de defesa, eles não são causa e efeito. Então, por exemplo, a pessoa não consegue confiar no outro ou se sente insegura por algum motivo, consequentemente ela vai desenvolver um mecanismo de defesa que é ficar hipervigilante olhando o trabalho dos colegas. Na verdade, cada pessoa vai criar o seu mecanismo de defesa de acordo com a sua história, com o que funcionou para ela em algum outro momento e ela vai continuar replicando isso na vida dela. E provavelmente o dessa pessoa é agir dessa forma. Uma questão importante é que por mais que cada um desenvolva o seu mecanismo de defesa, existem algumas dinâmicas que são muito comuns nos relacionamentos entre as pessoas. Então, por mais que essa pessoa tenha a história dela, é comum uma dinâmica de eu buscar fora algo que eu não consigo encontrar dentro. E quando a gente está falando de insegurança, é a mesma coisa que falar de falta de amor próprio. E amor próprio nada mais é do que eu conseguir reconhecer as coisas boas que eu já fiz na minha vida ou que eu faço agora. Parece tão simples, né? Eu falando, nada mais é do que isso, porém depende muito de como essa pessoa foi criada. O quanto que reforçaram na vida dela, desde a infância, enfim, até o momento da vida dela agora, o quanto que ela faz bem as coisas, versus o quanto que reforçaram o quanto que ela faz mal as coisas, os defeitos dela. E geralmente a falta de amor próprio é porque faltou o reconhecimento das coisas boas, dos comportamentos, das qualidades dessa pessoa. E aí hoje o mecanismo de defesa dela para não sofrer com essa falta de reconhecimento que ela mesma não consegue fazer com ela é olhar o que o outro tem, porque é muito difícil eu olhar o que eu tenho, eu não consigo olhar o que eu tenho e eu acabo inconscientemente olhando o que o outro tem, o que o outro faz, tá? Eu tô falando e eu tenho quase certeza que vocês estão lembrando de alguém que age dessa forma, que tem essa dinâmica que eu tô comentando com vocês, porque é comum, é do humano sentir essa insegurança. E eu sempre brinco nos treinamentos que por mais que eu fale de inteligência emocional, que eu estude sobre isso, que eu busque o meu melhor sobre isso também, porque eu sou ser humano, a minha filha ela vai crescer e ela vai ter os traumas dela. Né? Então todo mundo vai ter trauma, não tem como criar alguém numa bolha para não sofrer, para crescer sem ter dor psicológica nenhuma. Sim, a minha filha vai ter, todo mundo vai ter traumas e todo mundo vai ter que fazer psicoterapia um dia para entender ali onde que esses traumas estão travando a vida da pessoa. A pessoa precisa
tempo todo se provar, tá escrito aqui no relato. Isso é mais um mecanismo de defesa que o corpo dessa pessoa desenvolveu, que a mente, o psicológico dessa pessoa desenvolveu, para ela lidar com esse sofrimento que é não conseguir ver as qualidades que eu tenho porque eu não aprendi a fazer isso. Então eu inconscientemente eu falo para todos os lugares, eu preciso ficar relembrando em todos os lugares todas as coisas legais que eu faço, que eu falo, que eu faço. Então eu tenho que falar isso, tenho que externalizar isso para que eu possa ouvir e lembrar que eu também sei fazer coisas boas. E aí, quando a pessoa faz isso de uma forma inconscientemente, ela acaba compartilhando em lugares que não vem ao caso ela compartilhar isso. Então, lugares que acabam inclusive, se tornando algo inconveniente de compartilhar esse tipo de situação, ou não é produtivo, e aí a pessoa faz isso de uma forma inconscientemente, ela até acaba se sendo como aquela pessoa chata. E, pô, ela só quer falar dela, porque ela não consegue elaborar sozinha na mente dela que ela tem coisas boas, então ela precisa externalizar a todo custo, independente de onde ou em qual conversa ela vai estar participando. O que essa pessoa deveria fazer para ser mais inteligente emocionalmente? Não é deixar de se sentir insegura ou, né, não posso mais sentir isso. Na verdade, isso é ter inteligência emocional. Sim, eu sinto isso, eu sou humana, eu sinto medo, eu sinto insegurança. A parte da inteligência emocional entra quando eu reconheço que eu tô sentindo isso. Porque a partir do momento que eu reconheço que eu tô sentindo isso, eu preciso ter autoconsciência. Eu preciso começar a me questionar. Por que eu sinto isso? Nesse momento aqui. Por que eu tô sentindo isso referente àquela pessoa? Por que eu tô sentindo que eu preciso ver o que aquela pessoa tá fazendo o tempo todo? O que isso me faz sentir? E aí aqui cabe muito buscar um profissional para ajudar a responder essas perguntas, um profissional de psicologia, né, uma psicoterapia, ou se eu já fiz psicoterapia, é um caso mais situacional ali do trabalho, uma mentoria, tá? Então é importante a ajuda de um profissional para você ter autoconsciência do que está acontecendo com a tua emoção. Depois da autoconsciência eu vou agir. E aí aqui fica um pouco mais fácil, porque já consegui perceber o que eu tô sentindo, o momento, e aí eu vou agir diferente. Então, tá, entendi que eu tô me sentindo carente, acho que pode ser essa palavra, ou então eu preciso reconhecer as minhas qualidades, não tô me sentindo bem, tô me sentindo uma pessoa péssima, só tô me criticando, e eu preciso validar o meu trabalho, ou que alguém valide o meu trabalho. E aí eu vou lá reformular. Será que eu realmente preciso isso? Será que eu preciso compartilhar essa informação em reunião X ou com o meu colega? Isso vai agregar em algo? Vai me ajudar de alguma forma? Então a pessoa começa a se questionar, a filosofar sobre si. Até porque a psicologia é isso, né? A psicologia é um filho da filosofia. A filosofia inventou toda a teoria ali pra gente refletir. E a psicologia pegou isso e transformou em uma forma da gente aplicar na nossa vida para sermos pessoas melhores e mais felizes. Então essa pessoa ela ficou consciente, ela agiu sobre e aí ela vai conseguir também ter consciência das outras pessoas, como que as outras pessoas estão recebendo as informações que ela está compartilhando, ela vai melhorar o relacionamento dela. É como se ela tirasse um embaçado que ela tinha, uma visão embaçada que ela tinha sobre o mundo e das coisas que ela deveria falar para esse mundo, e agora ela consegue enxergar o mundo e ter um retorno de como esse mundo está recebendo essas informações que ela antes compartilhava ou achava que precisava compartilhar. E agora, do ponto de vista de quem lida com uma pessoa assim no dia a dia, como ter inteligência emocional, como agir dessa forma? Então, eu acho que o primeiro de tudo é eu ter empatia. Então, agora, se você conhece alguém no teu ciclo que age dessa forma, você tem a responsabilidade de ter empatia com essa pessoa. Como assim, Tati? Pô, ter a empatia, se colocando no lugar dela e sabendo que se ela tá agindo de forma insegura, com medo de alguma coisa,
tem história por trás. Ela não tá agindo assim de graça. Ela viveu em algum momento algo que fez ela ter essa dinâmica de desconfiar de tudo, de todos. Então aqui você já tá tendo empatia por ela. E aí você vai voltar para o teu lugar e vai verificar o que você realmente precisa compartilhar com essa pessoa, que talvez não vai piorar o gatilho dela de se sentir mais insegura ainda. Pô, se eu falar tal coisa para essa pessoa, vai agregar positivamente ou vai ser uma informação a mais que ela vai ter só para gerar mais gatilho nela ainda de se sentir insegura? Uma outra coisa, lembrar sobre o amor próprio. Bom, se amor próprio nada mais é do que a pessoa reconhecer as qualidades dela, então eu vou reforçar com ela as qualidades dela sempre que eu tiver oportunidade. Vou elogiar o trabalho dela sempre que eu tiver oportunidade, tá? E aí lembrem de elogiar em momentos adequados, não nos momentos inadequados. Como assim? Ah, tava ali no depoimento que a pessoa precisa o tempo todo se provar, mostrar que fazendo bem, que está fazendo bem. Se ela tende a fazer isso em uma reunião, que ninguém perguntou nada para ela, que na verdade essa informação acaba atrapalhando a reunião, eu não vou elogiar ela nessa reunião, porque vai reforçar esse comportamento dela na reunião. Então eu vou ignorar nesse momento na reunião e num outro momento, sozinha, quando eu acho que é o momento sim dela compartilhar, eu elogio para reforçar que aquele é o momento correto dela compartilhar esse tipo de informação. E lembrar de elogiar, que aí eu estou ajudando o meu colega a desenvolver esse amor próximo, esse amor próprio, e não ficar olhando o meu trabalho, querendo se comparar com o meu trabalho. E por último, sempre que você tiver uma conversa com essa pessoa, tente ser o mais assertivo possível, ter uma comunicação assertiva, transparente, vocês dois saírem alinhados do que está acontecendo, do que é esperado referente a trabalho, para não abrir brecha para essa pessoa interpretar as coisas de uma forma equivocada. Né? A gente sabe que essa pessoa, se ela age achando que os outros estão fazendo mal para ela já tem um borrão ali na visão dela do que realmente está acontecendo e do que ela sente que está acontecendo. Então, se eu não for claro nas conversas com essa pessoa, eu vou estar entregando mais informações para ela enxergar de forma borrada. Então, eu preciso sempre ser transparente e sair de uma conversa com essa pessoa tendo a certeza de que as coisas estão esclarecidas. A ideia é fazer um diagnóstico rápido aqui, né? Não é fazer nenhum podcast aqui para o YouTube, então é uma conversa mais rápida, um diagnóstico para vocês pensarem, refletirem. Tenho certeza que enquanto eu fui falando, vocês já pensaram em algum tipo de situação que já viveram, porque sim, existe esse tipo de pessoa o tempo todo. Às vezes nós fomos essas pessoas em algum momento da nossa vida. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrem de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos como esse. Obrigada e tudo de bom para vocês.